Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, quinta-feira, daqui a pouco tem Vasco da Gama e ABC. Vamos falar desta Copa do Brasil que está já preparado, que vai acontecer em termos de pote 1, pote 2. Vamos trazer a relação dos convocados pelo técnico Maurício Barbieri, força máxima, hein? E Orediano também retornando. Há quanto tempo ele não é relacionado? Vamos falar também sobre a licitação do Maracanã. E tem muita gente dando como certa a chegada do Sacha do Atlético. Conversei com o pessoal em Belo Horizonte a respeito do Sacha do Galo. O Galo precisa fazer dinheiro, tem que vender o Sacha, tem que vender o Ademir, né, que veio do América. Isso a gente vai comentar já já com você também. Tem mais coisas para a gente falar. A seleção sub-17, que já fez seu primeiro treinamento, tem 3 jogadores do Vasco, venda de ingressos, tá? Para o clássico com o Flamengo. Tem também a questão da FIFA, já tem o presidente reeleito. Com tudo isso, eu vou te contar. Mas antes, aquele pedido, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, não paga rigorosamente nada. Esse vermelhinho aí embaixo, você clica nele e no sininho você habilita na palavra todas para receber todas as nossas notificações. Você não sabe como é importante dar o joinha para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é legal, tá bom? Peço para você fazer tudo isso e depois da vinheta a gente traz um monte de notícias para você e o vídeo da seleção também. Roda a vinheta! Pois é, meu ídolo, então vamos lá, vamos trazer as notícias que antecedem o jogo entre Vasco da Gama e a equipe do ABC. Mas o Wellington, por que você não está em São Januário? Ainda se recuperando aqui de uma costela quebrada, 8ª costela do lado esquerdo, mas graças a Deus estamos se recuperando. Se Deus quiser, semana que vem serei liberado pelo departamento médico e vou voltar aí, né, aos estúdios da Tupi, à CBF, a São Januário, aos treinamentos do Vasco, enfim, vamos acompanhar tudo de pertinho, como você gosta também. E ao STJD também tem julgamentos importantes, né? A gente vai acompanhar para todo mundo. Agora eu quero te pedir para acompanhar o trabalho da doutora Camila Paz. Olha, é uma ótima cirurgiã dentista, faz um trabalho sensacional com a equipe dela em harmonização orofacial. Isso aí quer dizer que o seu sorriso fica muito mais bonito. Acompanhe a doutora Camila Paz nas suas redes sociais e veja o trabalho, né? Uma amostra do trabalho dela. Quer um contato? Quer falar com a equipe? 62 999 552392. Fale com a doutora Camila em Goiânia e ela atende todo o Brasil. Liga para lá, o telefone está aí na tela para você. Bem, vamos então, deixa eu começar com os relacionados, né? Porque o Vasco da Gama enfrenta hoje o Avaí às 21h30 em São Januário. A tendência é que todos os ingressos sejam vendidos e mesmo com os preços majorados, eu sei que tem muita gente reclamando que os preços ficaram salgados, a SAF bem que poderia reunir a imprensa e conversar um pouco, né? Explicar para o torcedor do Vasco da Gama, gente, precisamos aumentar o preço, nós precisamos, né? Aumentar o preço porque investimos mais de 100 milhões na equipe, ajuda a gente a manter um time forte, papapá, papapá. Ninguém escapa de uma boa conversa, certo? Então vamos lá. Os goleiros Léo Jardim e Ivan. Os laterais Puma Rodrigues, o Paulo Henrique, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, o Lucas Piton e o Paulo Vitor. Os zagueiros relacionados, o Capasso, o Léo, que é o capitão, o Anderson Conceição e o Miranda. Aí, meio-campistas, o Rodrigo, o Andrei, o Marlon Gomes, Jair, o Barros, o Alex Teixeira e o Nenê. O Galaza não foi relacionado desta vez. E os atacantes, o Gabriel Peck, o Pedro Raul, o Figueiredo, o Orediano, olha o Orediano, já falo dele, o Egnaldo,
e o Eric Marcos. Então são os 23 jogadores relacionados para o jogo contra a equipe do ABC. O Orediano, eu fui dar uma olhada aqui, ele não é relacionado desde o clássico com o Fluminense no dia 12 de fevereiro, na derrota de 2-0, mas o Vasco jogou muito bem naquela partida, né? E sobre a questão da Copa do Brasil, o Vasco vencendo qualquer placar, se classificando, ele entra no pote número 1. E eu explico por que ele entra no pote número 1. Por causa do ranking da CBF. É essa ordem aqui, o ranking da CBF no momento. Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Galo, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Corinthians, Santos, São Paulo, Bahia, Cruzeiro, América Mineiro e Botafogo. O Vasco entra nesse ranking aqui como o 16º. Se o Grêmio vencer, não entra como 15º, porque o Grêmio está mais adiante no ranking, mas o Vasco seria o último a entrar no pote número 1. Ele justamente herdando aí vagas que foram do Cuiabá, do Goiás e do próprio Bragantino, que foi eliminado pelo Ipiranga de Erechim ontem lá em Erechim, no Rio Grande do Sul. No pote número 2 entram Coritiba, se o Grêmio se classificar e o Vasco também, o Sport, né, CRB, Brasil de Pelotas, o Náutico, Paysandu, Remo, Botafogo de Ribeirão Preto, Tombense, Ipiranga, Volta Redonda, Ituano, Nova Iguaçu, Águia de Marabá, o Maringá, CSA ou Brusque, né? Quem vencer desse jogo entra no pote 2. Então o Vasco vai pegar um time do pote número 2 se ele se classificar esta noite diante do ABC. É essa a situação da Copa do Brasil. Mas, Wellington, quando será o sorteio da Copa do Brasil? Uma pergunta que tem muita gente fazendo. A CBF ainda não definiu quando será esse sorteio, mas pode ser no final do mês de março, início do mês de abril. Não pode passar disso aí, porque as datas são 12 e 26 para essa terceira fase, que a partir de agora são 2 jogos, né? Um em casa, outro fora, a renda do mandante. Por exemplo, a renda que saiu hoje em São Januário, quem perder fica com 40%, quem ganhar fica com 60%, em caso de empate, meio a meio da renda líquida. E olha as zebras, né? Caíram até agora Cuiabá, Goiás, Bragantino, o Atlético Goianiense que saiu para o Volta Redonda nos pênaltis e o Ceará que saiu para o Ituano, que já tinha tirado o São Paulo, né? Tinha tirado o Corinthians, né? Nos pênaltis lá no Campeonato Paulista. E ontem a gente viu o Botafogo dar a maior goleada da Copa do Brasil até agora, 7-1. Até então não tínhamos um placar tão elástico na Copa do Brasil. Bem, sobre o Sacha, tem muita gente já colocando que o Sacha é jogador do Vasco. O Rodrigo Caetano disse o seguinte: o Vasco fez uma sondagem, tá? Se o Galo libera o jogador. O Galo disse que libera. Dependendo do que for pago, libera sim. Tem gente já garantindo que o Sacha já está com salário acertado, luvas acertadas, tudo para vir para o Vasco da Gama. Em Belo Horizonte, com quem conversei, disse que o assunto está encaminhado, mas falta o principal, acertar com o Atlético. Então, é essa situação do atacante Sacha para vir para o time do Vasco da Gama. Sobre a licitação do Maracanã. Hoje o Panorama Esportivo do jornal O Globo trouxe uma matéria muito interessante dizendo que o Vasco SAF, né, enviou ao governo do Rio um documento com uma série de perguntas sobre a licitação e também o termo provisório, que tem beneficiado a dupla Flamengo e Fluminense para administrar o Maracanã de maneira provisória. E deu prazo o Vasco ao governo do Rio de Janeiro até segunda-feira, dia 20 de março, para dar as respostas, e se o governo do Rio não responder, o Vasco pode buscar, né, auxílio, remédio jurídico, pode entrar na justiça para ter o seu direito,
também de participar da licitação do Maracanã. Se vai ganhar ou não é outra notícia, mas qual o medo do Vasco participar dessa licitação? Tem matéria aqui no meu canal, inclusive até com Carlos Roberto Osório, e olha que esse assunto é até entregue à SAF, mas na oportunidade foi levado ao governador. O Vasco tem 2 empresas estrangeiras especializadas em administração de estádio para comandar o Maracanã. E não quer o Maracanã, aqui só eu que jogo, aqui é meu, não. É para o Flamengo continuar jogando, para o Fluminense continuar jogando, para o Vasco também jogar, né, para não ter a porta batida na cara dele, como foi no ano passado. Isso aí causou um desgaste muito grande. O Vasco quer jogar sim no Maracanã e o Botafogo também. O Botafogo, eu vi aí a entrevista de ontem do técnico Luiz Castro, agradecendo o carinho da torcida em Brasília, agradecendo o carinho da torcida em Cariacica, mas dizendo, estamos viajando para lá e para cá, isso aí desgasta, isso aí traz um cansaço. E como a grama sintética começou a ser colocada lá no estádio Newton Santos e vai esperar aí mais o quê? Talvez um mês para concluir, Botafogo vai jogar, por exemplo, no sábado, na Ilha, que o mando é da Portuguesa, e o jogo de volta na semana que vem lá em Volta Redonda. É mais uma viagem, queira ou não queira, e tudo isso aí vem trazendo uma preocupação. Então, o Vasco quer o Maracanã para todos, para o Vasco, para o Flamengo, para o Fluminense e para o Botafogo. E explorar o Maracanã como tem que ser explorado, como uma cidade com vida diária, não só a visita dos turistas, mas uma série de atrações, por que não restaurantes, por que não um cinema, um teatro, coisas desse gênero, um edifício garagem, né? O cara que vai hoje ao Maracanã tem que sair esparramando o carro dele por aí. A melhor coisa hoje é ir de metrô, ir de trem, ir a pé, quem mora aqui na Tijuca, né? E sobre a venda de ingressos para o jogo com o Flamengo, deu problema na parte da manhã, na comercialização, se não me engano a expressão correta é tiqueteria, um troço assim, é o que emite o ticket, né? E o Vasco, de acordo lá com o Flamengo, o tempo todo orientando, disse que as lojas vão ficar abertas até às 20 horas para trocas dos ingressos aí. E conversei ainda há pouco com o Marcelo Viana, que é o homem da federação, que controla essa questão dos ingressos. Quase 39 mil ingressos já estavam vendidos ou emitidos para Vasco e Flamengo. Vai vender tudo com a maior facilidade, principalmente Vasco se classificando hoje, e isso aí vai trazer um grande público e é o jogo do ano, esse de hoje, e depois no domingo o jogo do ano, tanto para o Flamengo quanto para o Vasco da Gama. Para o Flamengo, né, para continuar a sua vida, e para o Vasco dizer que está no caminho certo da sua reconstrução. Vamos trazer a seleção brasileira sub-17 do técnico Felipe Leal, está lá na Granja Comari, tem 3 vascaínos que vão disputar o Sul-Americano no Equador, que começa no dia 30 agora. O goleiro Felipe Gabriel, o meia Matheus Ferreira e o atacante Ryan, que é a joia da coroa hoje, o garoto Ryan, de 16 anos, já na seleção sub-17, é um grande artilheiro. A gente mostra esse vídeo aí da TV CBF. Mostra aí. Você só pode dar um passe no azul. Por quê? Eu quero que o jogo aconteça aqui dentro. Ariel, não tem ninguém pra meter dentro. Vai parar a bola? Eles estão com 2. Para isso, eu preciso identificar o jogo. Hoje, um dia especial para todos nós, né? Receber os jogadores selecionados para representar o país numa competição tão importante já fazia do dia um dia diferente, né? Passaram por todos os exames médicos, né, para fazer todo o protocolo de entrada e poder terminar o dia da apresentação com o treino que eles fizeram me deixa muito feliz, muito motivado e acreditando na construção do trabalho. Um trabalho longo, né, que iniciou lá atrás,
para que a gente pudesse chegar aqui em condições, sabedor de quem são os jogadores e das qualidades, para que a gente possa fazer o melhor torneio, né, representar o Brasil da melhor forma e passo a passo alcançar as metas traçadas e o objetivo principal, que é botar o Brasil na Copa do Mundo e automaticamente lutar pela conquista do título sul-americano. E eles chegaram animados, né? Porque mal fizeram os exames, já foram pro campo e o treino já puxado, né? Isso mostra um pouquinho da representatividade, né, do que esses jogadores entendem, o momento que eles estão vivendo e do que a seleção brasileira representa para o nosso país. Então, fiquei muito contente com o que vi hoje aqui. Agora, a gente precisa entender que é uma construção longa, né, que dia após dia a gente precisa buscar evoluir para que no dia 30 a gente chegue com o time pronto para fazer uma grande partida e jogo a jogo buscar as vitórias. E para fechar, queria que você falasse sobre essa importância do período de treinos aqui, porque depois que a competição começa, praticamente não tem mais treino, né? Essa competição ela traz algumas etapas e a principal delas é agora, né, esses 15 dias que antecedem a nossa estreia. É o momento onde a gente vai poder mergulhar na nossa forma de jogar, a gente vai poder ajustar alguns comportamentos individuais para que os jogadores estejam totalmente ambientados e consigam jogar de forma natural, né, para que o nosso jogo saia de maneira fluida, de maneira tranquila e, acima de tudo, com a característica do futebol que a gente apresentou até aqui. Atacou! Boa bola! Boa bola! Boa bola! E atacou! Boa bola! E boa! Marca! Aí, moleque! Boa! Aí, ó, moleque! Aí, ó, Ricardo! Aí então a seleção sub-17, 3 vascaínos, repito para você, o Felipe Gabriel goleiro, meia Matheus Ferreira e o atacante Rayan. Boa sorte para a seleção, boa sorte para o Vasco e, se Deus quiser, depois de Vasco e ABC, a gente volta aqui para trazer mais informações e repercutir o jogo também. Quero a sua opinião, gostou da relação? Orediano está de volta, Luca Orediano, o argentino ainda não teve aquela sequência que todos nós estamos esperando lá no Vasco da Gama também. Essa questão do Maracanã, hein? Da licitação do Maracanã, qual a sua opinião? Coloca aí, quero acompanhar. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC, né? Não paga rigorosamente nada. Habilite o sininho para receber as nossas notificações e dá o joinha. Esse joinha, o like, como a galerinha gosta de falar, é importantíssimo para o YouTube entender que o nosso canal é bacana e que vocês gostam também. Deixa eu agradecer a equipe da doutora Camila Paz, harmonização orofacial, seu sorriso muito mais bonito. Entre em contato com a equipe em Goiânia, 62 999 552392. Telefone está aí na tela para você. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos. A gente volta. Um abraço.